Paz do Senhor para todos no dia de hoje. E uma boa tarde para as pessoas do mundo todo. Eu acho que não sei a hora, se passou de meio-dia ou se é meio-dia ainda, irmão. Não vi a hora não, mas se for bom dia, bom dia. Se for boa tarde, boa tarde. Estamos no monte hoje para orar ao Senhor, para todos, que é a nossa obrigação. Aí seja feita a vontade dele. Aí é ele que tem que receber lá em cima, como eu falo com vocês. Porque nosso papel é orar para todos. É assim que verdadeiro irmão faz, os verdadeiros irmãos fazem, orando pelos outros. Então o que eu quero dizer para os irmãos hoje, que é um motivo de alegria estar aqui no monte, falando do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é um motivo de alegria também estar falando com meus irmãos hoje. Eu não estou, meu irmão, filmando, estou filmando um monte, que é muito bonito esse monte. Eu prefiro filmar o monte aqui, ó, o lugar aqui, ó. De que filmar eu? Filmar o monte é melhor. Eu vou só levar a palavra de Deus. Não é porque o celular eu tenho que ficar segurando o celular direto. Aí então assim, ó, eu ponho ele aqui, ó, aí. Então, porque eu não tô querendo mostrar. Eu, irmão, eu vou falar com você que a gente não somos nada, como diz Jesus Cristo. A nossa carne, Jesus fala, a carne não serve para nada. Não adianta eu mostrar quem sou eu, porque quem sabe quem sou eu é Jesus Cristo. Então, vocês já sabem que eu sou Mazinho Coutinho Alves. Eu sou uma pessoa que foi chamada por Jesus Cristo para levar a palavra dele. Não que eu escolhi ele me escolheu primeiro. Não foi eu que escolhi ele, foi ele que me chamou, Deus do vento, da minha mãe. E ele me deu uma palavra, quando ele deu uma palavra para mim, eu perguntei qual era o meu papel aqui no mundo. O que ele queria comigo, ele mandou em Jeremias primeiro Jeremias 4 em diante, que fala do chamado de Jeremias. Jeremias 1, 4 em diante, do chamado de Jeremias. Aí ele mandou eu ler aquelas palavras, ler o contexto dela, e eu fui. Ele falou, eis que eu te ponho como uma coluna forte, no meio desse povo, contra os principados desse mundo, os príncipes desse mundo, e contra tudo, irmão, tá dentro da palavra lá. Tudo que não presta, contra tudo que não presta. Ele que me deu essa palavra, ele falou, eu te chamei para isso. E eu, irmão, eu fui chamado não que eu queria, mas Jesus quis. Um dia eu estava na rua andando, e eu quando era dessa, eu não estava no monte não, 10 anos atrás, eu estava no mundão. Hora dessa eu tava no lixão jogando bola. É o lixão, chama lixão o lugar aqui. E eu só ficava jogando bola, almoçava, voltava para jogar bola, não caçava serviço, não fazia nada. Era um perdido dos perdidos. E eu nem sabia o que era perdido. Um dia uma voz me falou, minha vida foi muito sofrida no mundo. Eu vou dar para vocês um exemplo. Por que Jesus fala com o Nicodemo que tinha que nascer de novo, nascer do alto, o nascimento. Quando vem o nascimento, quando teve o apóstolo Paulo, um dia uma voz falou comigo andando pela rua de casa, eu perturbado, chorando, minha vida ficava só chorando, sentar na beira da cama, tinha um monte de gente, e eu sentia vazio, sentia só, parecia que não tinha ninguém, aquela tristeza, aquela choradeira. E um dia Jesus Cristo, eu estava cansado daquela vida, eu comprava um galão de 5 litros, quer dizer, de vinho, punha debaixo do lado da cama e ficava bebendo vinho, não bebia para ficar miando, bebo. Mas bebia um vinho danado e eu ficava direto atrás de bola. Todo dia, levantado da manhã, 8 horas da manhã, estava no lixão jogando bola. Vinha em casa almoçar meio-dia, voltava jogando bola. Não estou acusando ninguém, estou dando um testemunho da minha vida. Num certo dia, eu gostava de umas bermudinhas curtas, porque tinha o corpo assim, as pernas meio grossas. E eu gostava de se mostrar. Gostava de se mostrar sim, tem que falar a verdade, irmão, do testemunho meu. Mas teve um dia que Jesus Cristo, pela misericórdia dele, muitas pessoas, às vezes as pessoas me via, já ficava olhando com a cara feia, quando via já vinha em cima de mim caçando briga. Eu já era muito perseguido, muitos perseguidos. Eu ia jogar bola, os outros chutavam a minha perna, queria quebrar minhas pernas e caçava briga comigo. E aquela perseguição. E um dia Jesus Cristo falou comigo, eu estava no meio da rua, ele falava, Mazinho, você está perdido. E eu falei, meu Deus, o que é perdido, Senhor? Eu não sabia o que é perdido.
Aí não sabia, não pedi explicação a ninguém o que era uma pessoa perdida. Aí teve um dia que eu podia ter posto pra vocês falando, pra vocês me verem, mas só que como eu já pus assim, não tem como voltar pra filmar um monte, mas tá bom. Mas teve um dia que a voz falou, você tá perdido. Aí não sabia o que era isso, falei, o que é isso? Nem sabia se existia Deus, Jesus Cristo, não sabia de nada. Aí teve outro dia que a voz falou, Mazinho, você vai numa igreja, vai pra igreja. Falou assim, vai pra igreja. E eu vi uma igreja do lado de casa, eu vi uma igreja, um salão, porque o apóstolo Paulo fala que nós somos a igreja, que o próprio Deus não habita no templo feito por mão de homem. Então eu vi um salãozinho do outro lado. É bom pra gente, Jesus fala em Salmo 133 que é bom que todos os irmãos vivem em união. Jesus diz que fazer a paz com todos, santificar a vida e fazer a paz com todo. Para ver a Deus, então nós temos que fazer a paz com todos. Então esse dia vi, aí teve de tarde, eu se arrumei e fui pro templo, fui pro salão lá, pra igreja, vou pra igreja. Porque se tá a igreja se forma uma igreja, meu irmão, quando tá a gente lá dentro. Jesus fala, onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Não é salão vazio não. Quando tem gente buscando ele, Espírito em verdade, irmão, adorando ele, ele está no meio. Pode ter 2 pessoas, não precisa ter 1000 pessoas não. Precisa ter 2 pessoas, onde que tiver 1 ou 2 falando o nome dele, ele está no meio. Então naquele dia a voz falou comigo, eu fui para a igreja, se arrumei de tarde, fui. Chegamos lá, se uni com os irmãos, comecei, peraí irmão, espera um pouco aí. Comecei lá, fui naquele dia, irmão, comecei a ouvir a palavra, orei a Deus, pedi perdão, né, que eu já comecei a conhecer a palavra naquele dia um pouquinho dela, o pastor foi pregando lá, mostrando. E naquele dia eu voltei transformado por Deus, naquele dia mesmo. Naquele dia Deus teve um encontro comigo. Eu cheguei em casa, aquele homem que não dormia, meu olho era tudo inchado, irmão, que eu não conseguia dormir, eu deitava na cama, mas eu desmaiava, eu não dormia. Mas naquele dia em diante eu comecei a dormir, quando era 10 horas da manhã, 10 horas da noite, 9 horas, eu já estava dormindo, deitava assim, já dava o sono, aquela paz. Eu vim naquela paz de Gaita 5, 22, que eu não sabia, naquela paz, naquela mansidão. Eu era uma pessoa que eu batia na mulher, eu espancava a minha tiada, eu batia em todo mundo, era uma guerra em casa, nossa, quebrava as coisas, jogava comida no chão quando a comida não... Às vezes a mulher fazia uma comida, ela não gostava, jogava o prato no chão com tudo, quebrava tudo. Mas nesse dia em diante foi uma paz tão gostosa que entrou na minha vida, uma transformação. Eu tive um encontro com Jesus Cristo naquele dia que eu fui naquela igreja, naquele salão, que eu juntei com os irmãos. Eu voltei maravilhado, comecei a dormir bem, não voltei com o olho inchado mais. Não tive aquela choradeira para casa fora mais. Fui uma pessoa mais feliz, que fica... O mundo pode estar acabando e eu estou rindo, alegre. Fui uma pessoa tão maravilhada assim. É tão gostoso quando o Espírito Santo habita no homem. Então o Espírito Santo tem habitado e eu não sabia o que era isso. Porque Jesus fala, o fruto do Espírito é o quê? Em Gálatas 5, 22. Caridade, paz, mansidão, domínio próprio, amor, longanimidade, dessas coisas lá, né, na palavra. Mansidão, temperança, a pessoa paciência, tem paciência, tudo, né, irmão? Tá lá em Gálatas 5, 22. Então, a paz de espírito, então, uma pessoa temperado, igual você tempera uma carne, bem temperadinha, uma pessoa... Então, quer dizer, e naquele eu fui transformado, naquele dia eu fui transformado pelo poder de Deus. E eu, irmão, eu gostava de tanta coisa que eu não gostei, não. Naquele dia, eu fiquei por um tempo eu querendo com raiva. Eu não entendia ainda o mistério de Deus, eu fiquei com uma raiva danada, falei, agora eu não tenho vontade de jogar bola mais, acabou a vontade de jogar bola, não gosto de vestir shortinho curto mais, eu não gosto mais de tanta coisa que eu gostava, eu não gosto mais, eu não sinto bem quando eu tô ficar junto com um monte de gente, falando palavrão, eu não gosto dessa vida minha não, eu não gostei, não gosto desse negócio não, e eu fiquei com raiva, a transformação veio, eu não entendi, eu não queria também, como o Jonas não queria pegar a palavra de Deus naquela cidade que Deus mandou ele ir.
A mesma coisa aconteceu comigo, eu não queria não. Eu não falei, não, eu não quero essa vida não. Eu gostava de jogar bola, de andar de shortinho, de andar nos meus amigos para lá e para cá, perdido, para lá e para cá para rua, sem direção. Eu gostava de tanta coisa, gostava de ouvir umas músicas doidas, um monte de música, aquela doideira toda. Gostava de beber um vinho geladinho e acabou o desejo, não tem mais a vontade de fazer nada. E eu fiquei muito tempo assim. Até que um dia Jesus quis deu um sonho para mim. Eu estava dormindo. Aí no sonho tinha 4 rapazes que queriam me pegar para bater. Eles queriam me juntar uma turma para me bater e ele ficou com dó de mim, pôs a mão na minha cabeça e me levantou. E me levantou, me deu poder sobre o mal. Aí, nesse sonho que eu tive, aí esse sonho aí é que eu entendi, aí eu fui começando a entender, fui começando a ler a palavra, conhecer os versículos, conhecer sobre o mal. Por isso que o mal não gosta que ninguém lê a palavra. Por você não conhecer quem é Deus, não conhecer o que Deus tem preparado para todos que amam Ele, que aceitam a salvação de graça. Você não entender o que a palavra de Deus fala sobre o inferno, sobre o mal, e o que a palavra fala sobre Ele mesmo, sobre Deus, o Criador. Então o mal não gosta que a pessoa lê palavra, lê Bíblia e conhece a palavra. Porque Jesus fala que quando você conhece a palavra, você é liberto, é transformado. Conhecerei a verdade, vos libertará. João 8,32. Você vai conhecendo a palavra, conhecerei a verdade a vos libertar. Quando você conhecendo devagarzinho, devagarzinho, você vai sendo liberto. É através do poder da palavra. Não adianta você querer parar de fumar pela carne, parar de beber pela carne, que você não consegue. Por isso que a palavra fala, vem do jeito que está. Quando ela fala que não permanece também, é que você vai conhecer a palavra de Deus, você vai sendo transformado. Agora, se o homem não quiser ser transformado pelo poder de Deus, ele fica lá como um joio dentro da igreja. Porque ele não quer, porque tem gente que vai na igreja atrás de um casamento bom, vai atrás de Deus, atrás de um carro. Mas ele não fala como Jesus fala, buscai o reino do céu e a minha justiça, as outras coisas será dado. Como o apóstolo Paulo fala, cada um vendia os que tinha no seu livro de Coríntios, essa palavra bate com essa, e cada um ajudava uns aos outros conforme a sua necessidade, vendia seus bens. Então essa palavra fala a mesma coisa que Jesus fala, conforme a sua necessidade, buscai o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas será dada. Então quer dizer, a gente, meu irmão, foi desse jeito. Então não adianta a pessoa falar, eu estou indo para igrejas, mas eu não ainda fui liberto, eu ainda bebo, eu ainda fumo. Então, irmão, você tem que ler a palavra e se batizar nas águas. Você batizou? Tem muitas pessoas que se batizam nas águas. Se batizar mesmo, o pastor tem que explicar para que serve o batismo, para você não tomar banho. Tem gente que toma banho, ele não se batiza. Agora tem muita gente que aceita o próprio Deus como Salvador, mas aceita só de boca, o coração não confessa. Como o rei Saul. O rei Saul, ele se arrependia de boca, mas o coração ele não se arrependia das coisas erradas que ele fez. Por isso que Jesus rejeitou ele. Então, nós temos que confessar de coração. Falar de boca, mas o coração confessar a Deus. Entendeu como é que é? Então você vai caminhando nessa jornada com Deus. Nesse caminho com Deus. Você vai caminhando, você vai pegando experiência com Deus. Você vai pegando experiência, sabedoria do alto, através da palavra. O Espírito Santo, ele vem, quando ele habita no homem, Jesus fala, o que convence o homem do juízo, do pecado, da justiça é o Espírito Santo. Porque o homem carnal, meu irmão, ele não é convencido. Você pode ver com uma pessoa que bate, junta 3, 4 pessoas, bate numa pessoa, ela está na escuridão, ela bate, para ela ali é normal, ela está batendo palma. O governo, às vezes o governo, o presidente, ele pega o dinheiro, cobra imposto caro de você, está arrancando o couro do povo, o povo está passando fome, para ele é normal que ele está na escuridão. Mas quando ele está na luz, aí é que vem a justiça de Deus sobre ele, porque o Espírito Santo habitando nele, o que convence ele do juiz e a justiça convence ele das coisas erradas que faz aí. É o Espírito Santo que tem que convencer o homem. Então é necessário que o homem vá caminhando na sua palavra, caminhando com Deus, buscando. Jesus fala, aquele que busca, recebe. O que bate, dá-se-vos-á, a porta abre. Então você está caminhando com Jesus no caminho, ele vai te transformando, segundo o poder das suas palavras. Você vai lendo a palavra, Deus vai abrindo sua visão e tendo entendimento. O Daniel, quando a boca do Nabucodonosor teve aquele sonho, o que ele fez? Ia matar todos aqueles magos e vinhador do rei,
todos os caldeus, ia matar todos. O rei mandou que ia matar todo o sábio da Babilônia. E o Daniel pediu um tempo para ele e orou a Deus pela noite. E Jesus Cristo pegou e deu a revelação do sonho para ele. Então, é isso que nós temos que fazer. A palavra de Deus é um mistério. O homem carnal, ele não compreende a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela vai e volta, ela vai e volta. Ela corta dos dois lados. Porque você lê uma palavra num canto, talvez na outra palavra está falando outra coisa. Então, você tem que estar no espírito, no espiritual, para você entender a palavra de Deus. Porque senão você não vai entender. Se você vai numa palavra só. Você tem que ler a palavra, o contexto. Isaías fala aí, a sua carta de 28, acho que não sei se é capítulo 28, que a palavra de Deus é lida assim, a palavra de Deus é assim. É um pouco ali, a doutrina é assim, cada igreja tem uma doutrina, é um pouco ali, um pouco aqui. Quer dizer, você lê um pouco ali, você lê um pouco aqui para entender a palavra de Deus, mas no espírito, a carne não entende e não compreende a palavra. O que carne não compreende. Por isso que Jesus falou sobre aquela palavra que Isaías falava, que aquele povo era ruim de coração. Jesus falou, a vós é dado o saber, o mistério da palavra, mas eles não é dado não. Porque eles têm um coração duro, coração mau, que eles não aceitam a palavra. Então Jesus fala que aquele povo, a eles, os discípulos, foi dado o conhecimento dos mistérios de Deus, mas aquele povo não foi dado. Porque eles é duro de coração duro, pedra. Aí então o que acontece? Então é isso, você vai andando no caminho, você pode ir do jeito que você está. Você pode seguir a Deus, caçar um tempo para você congregar, um lugar, um salão. Você tem que acompanhar o pastor, se ele prega, você vai conhecendo a palavra, se ele prega a palavra, tudo que ele prega, que ele fala tem que estar dentro da palavra. Se ele falar coisa que nem está dentro da palavra, não pode. Tudo que a gente for falar tem que estar dentro da palavra de Deus. Profetizar, falar bênção tem que estar conforme dentro da sua palavra. Porque senão, se a pessoa falar conforme as palavras dele, não, tem que falar tudo. Jesus Cristo falou comigo, tudo que você for falar tem que estar dentro da minha palavra. Tem que estar dentro da palavra. Então o homem espiritual, o que ele fala está dentro da palavra. Não pode falar carnal. Porque o homem carnal é carne. Jesus fala, carne não serve para nada. Porque Jesus fala, a boca só fala, o coração está cheio. Se está cheio de Deus, o homem vai falar de Deus. Mas se o homem é carnal, ele vai falar só de quê? A carne, ela fala muito, é de poder, é de dinheiro, é mulher, é droga, é bebida, é tudo, palavrão. Mas quando o homem está com Deus, o Espírito Santo habita nele, ele é espiritual, ele vai falar de Deus. O apóstolo Paulo fala na sua carta de Coríntios. Que ele ia até aquele povo de Coríntia, que ele tinha levantado, a igreja de Coríntia, que ele ia até eles, mas ia como criança de leite. Eu vou em vocês como criança de leite, como carne, que vocês é carne ainda, vocês não é espiritual. Por isso que eles não entendiam, muito deles, eles não entendiam a carta de Paulo e não compreendiam. Porque é carne. Tem muitas pessoas, para ela não ter dado ouvido à voz de Deus, não ouve a Deus, ela só conhece a letra da palavra, ela conhece a letra. Mas ela não conhece o espiritual, o mistério de Deus. Ela conhece a letra em si. Aí Jesus fala que a letra mata. O Espírito que justifica e santifica. Então quer dizer, o Espírito que levanta. A letra em geral não serve para nada. É a palavra de Deus. A letra é a letra. Mas ali você tem que compreender a palavra que está na letra, não a letra em si. Você tem que entender a palavra, o mistério da palavra. Ler contexto, entender o contexto, o mistério dessa palavra. Então a palavra de Deus, espiritualmente, o homem só vai entender se ele é espiritual. O carnal, ele não vai entender a palavra de Deus. Por exemplo, aquele moço, quando ele estava espiritual, o cabo deputado nesse senhor aí, que estava numa certa igreja assembleia, que ele foi falar sobre, Jesus mandou ele, o próprio Deus usou ele, para os pastores pegar tudo, aquele dinheiro da igreja que eles tinham recolhido naquela noite, naquele dia do culto, e doado para aquelas pessoas. Deus queria fazer um teste com aqueles homens. Deus fez um teste ali dentro. Se aqueles homens mas Jesus sabia que já estava o coração desse, é voltado para o dinheiro, é voltado para a ganância. Mas Deus fez um teste ali. Era para eles dar tudo aquele dinheiro para aquele povo, porque tinha muita gente ali que estava precisado.
Tinha muita gente ali que estava ali, coitado. Não tinha gente ali que eu falava com o Senhor a verdade, meus irmãos. Como Deus está no céu, que eu não minto, como o apóstolo Paulo diz. Tinha muitas pessoas ali que ela não tinha o que comer. Ela estava com a geladeira naquele dia, ela não tinha um arroz para pôr no prato. Ela foi naquele dia na fé em Jesus Cristo. E Jesus, muitas pessoas ali, desempregadas, que estavam passando, precisada mesmo, com a geladeira, não tinha um pingo de arroz para pôr no prato. Mas Jesus Cristo usou esse moço aí, usou o cabo, o ex-deputado, para levar essa mensagem para o povo, mas eles não deu ouvido à palavra de Deus. Mas por que eles não deu? Talvez é porque eles é carnal, ou por conta do dinheiro, que não queria perder o dinheiro, porque é muito dinheiro dar numa igreja assembleia, muita gente pagando dízimo, porque estava agarrado no dinheiro, eles não estavam agarrados em Jesus Cristo. Jesus não estava como Jó. Jó foi o quê? Jó, como perdeu tudo, o que ele fez? O Jó perdeu tudo. Ele xingou Deus, ele brigou com Deus. Ele fala, pelado eu vim, pelado eu vou voltar. Bendito seja o Senhor. Então o coração dele estava pegado, porque se fosse eu, não que eu sou bom, não, que eu sou melhor do que eles, não, mas o Espírito Santo que habita na gente, mas se fosse a minha pessoa, eu tinha doado todo esse dinheiro fechado da igreja, doado todo o dinheiro justo. Doado, se tivesse 10 pessoas, se tivesse 10 pessoas só, tivesse 10 mil reais, eu doava R$1.000 para cada um. Assim que o apóstolo Paulo, quem imita o apóstolo Paulo, que ele fala, seja meu imitador como eu sou de Cristo, eu tinha fazido isso. Que ele fala que cada um vendia seus bens, cada um e ajudava uns aos outros conforme a sua necessidade. Eu pegava os 10 mil reais, dava para cada um, justo, 1.000 para cada, 1.000 para um, 1.000 para outro. Então eu pegava e dava para esse povo. Porque Jesus fala que é melhor dar do que receber, você sabia? Tem uma palavra que fala isso? É muito melhor dar do que receber. Não é o que ele fala em Mateus 10, os 12, vocês vão pregar, vocês vão levar minha mensagem, em dois, não leva nada, se pedir vocês uma túnica, vocês dão, se mandar vocês caminhar uma légua, vocês caminham, se receber vocês entram, se não receber, eu bato a sandália dos seus pés e volto embora. Então a palavra do Senhor Jesus Cristo é essa. Então, se vocês fazem isso, nossa, ia ser maravilhoso. Aqueles irmãos ia ajudar muito, porque Jesus Cristo ele era tão... Por isso que eu vou falar com vocês, olha o que aconteceu. Jesus Cristo teve um certo dia que aqueles peixinhos, aqueles pão, ele fez multidões de pão para aquela multidão de gente. Ele tinha alimentado aquele povo na palavra e depois alimentou a carne deles com comida. E aqueles pãozinhos, aqueles peixinhos, ele fez milhares de pão, sustentou a barriga de todo mundo. Ele transformou o vinho, a água em vinho. Porque aquele povo tinha acabado o vinho e não tinha lugar para comprar mais. Tinha acabado todo o vinho daquela cidade. Então, o exemplo da palavra de Deus é essa. Ou é melhor você dar do que você receber. Irmão, tem lugar que eu passei um dia atrás, não estou falando para agradecer, não para segurar, não, que a gente não presta para nada. O que é bom na gente é o Jesus Cristo, o Espírito Santo. Se ele não está na gente, a gente não vale nada. O Espírito vale, a gente não serve para nada, não. Então eu vou falar com vocês o seguinte, eu estava com 10 pão, tava uma galera assim de gente, usuário de droga, pediu meus pão, me dá um pão, fui pregar para eles. Eu dei meus pão tudo, cheguei em casa não tinha pão nenhum, tinha dado tudo para eles. Chegou em casa tinha muita comida boa para mim comer, depois eu fui abençoado, e a gente é abençoado tanto por conta disso, você recebe tanta coisa boa por conta dessas coisas. Você ajudar o próximo é a coisa melhor, porque Jesus fala, os 2 grandes mandamentos é esse. Os 2 grandes, ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu ser, de toda a sua alma. Mas tem um mandamento, Jesus falou, é igualzinho esse. Ama seu próximo como a si mesmo. Meu irmão, se você não ter o Espírito Santo habitando na sua vida, o que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça de Deus, não tem como o homem... Por isso Jesus falou com Nicodemo, tem que nascer do alto. Não tem como o homem fazer nada de bom, porque o homem não tem nada de bom em nós. Não tem nada, se não for Deus que transformar o homem, o seu Espírito Santo habitando no homem, porque nossa carne não tem nada bom. Nós não tem nada de bom em nós, nossa pessoa. Por isso que o Espírito Santo habitando no homem, é necessário que o Espírito Santo habita no homem,
para fazer uma transformação no corpo do homem, na carne do homem, mesmo assim o homem tem pecado, que eu acho que é em 1 João, versículo, acho que é versículo 8. Aquele que diz que não tem pecado, se condena a vós mesmo. Então quer dizer, mais ou menos assim a palavra, é assim mesmo a palavra. Então, irmão, a gente tem que buscar, pedir perdão a Deus todo dia e ver essas coisas aí. O grande amor que Deus fala é amar a Deus todo o seu coração, todo o seu ser, todo o seu alma, o grande mandamento. E o segundo é igualzinho esse, amar seu próximo como a si mesmo. E estou encerrando por aqui já, estou encerrando essa pregação da palavra de Deus. É palavra de Deus, não só a minha palavra. E que Deus abençoe a todos que Deus dá a semana, para a pessoa não ficar querendo se matar por conta dessas doenças, não, porque é lícito. Jesus disse que é lícito que acontece tudo isso, tá? Em Lucas 21, versículo 11, que ele avisa sobre essas doenças que ia vir no mundo. Mateus 24, acho que versículo 6, versículo 8, quando ia abrir no selo, que a palavra está também em Apocalipse 6 também, que ia abrir no selo, ia vir muitas doenças, muita coisa para o mundo. Por isso que o povo tem que voltar para Deus, não ligar para esse mundo, voltar para Deus, esquecer o mundo, trabalhar, comer, beber e pegar com Deus entrar no caminho de Deus e deixar o pau quebrar, irmão. Porque o mundo com essa fortuna toda, com o poder tudo de dinheiro, não pode fazer nada com a doença dessa, não cai nada com a doença dessa. Tá o mundo todo de joelho dobrado por conta de um probleminha desse. Tá vendo pra você ver? Coisa que vem, que for de Deus, o homem não consegue desfazer. Mas se a coisa é do homem, o homem mesmo consegue desfazer. É isso que eu quero dizer para vocês. Então a paz do Senhor para todos. E que Deus abençoe. E que profetize hoje a geladeira, o armário cheio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Profetize para os irmãos saúde. Profetize para as pessoas do mundo também. Que Deus abençoe a todos. Profetize também que Deus guarda e que a gente tem que sair da aparência do mal, porque a doença está aí. O médico fala para a gente ficar mais em casa, não ficar nas baladas, para a pessoa evitar ficar no meio de um monte de gente. Então a gente tem que, não pode que a palavra um dia Jesus Cristo, o mal mandou Jesus Cristo para o lado daquele precipício, Jesus falar para não atentará o Senhor seu Deus. O diabo falou que Deus dava ordem ao anjo segurar ele, salvar ele, mas Jesus falou, não tentará seu Deus. Então a gente tem que correr do mal, correr, tá? Sair de balada, fica mais em casa, não fica agumelado de gente que você não conhece. Então a gente tem que evitar as coisas, entendeu? Então o que eu quero, hoje, que Deus abençoe a todos, e a paz do Senhor para todos, irmão, e com uma boa tarde para as pessoas do mundo todo. Que Deus abençoe a todos. Que vocês ouvem, irmão, a pregação, que a pregação não é minha, é do Senhor Jesus Cristo. Vem a pregação aí, dá um joinha aí. Eu não estou atrás de dinheiro, não, meu irmão. O que eu aprendo de Jesus Cristo eu passo para vocês, porque é um ensinando o outro, né? A gente nunca sabe muito. A gente vai aprendendo com Jesus Cristo, aprendendo um com outros e passando a nossa experiência um pelo outro para levantar o outro. Porque o mundo hoje, no livro de Efésios fala, vestir de toda a armadura de Deus para vencer o dia mal. Lê palavra, está aqui no monte orando, está buscando. Então que é só isso. Que Deus abençoe a todos.